Em declaração de líder, a bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, Lucas Carinhato, primeiro parabenizar a Vossa Excelência. Declaração de líder para a bancada do PCdoB. Regimentalmente prestando a conta da vossa viagem. Uma parte, achei vereador. muito pertinente, iria ficar até no silêncio, mas Vossa Excelência faz uma provocação que eu acho que é importante. E agradecer sempre uma das coisas que é a vereadora não, deputada federal Denise Pessoa, que sempre que vamos a Brasília, solicitamos a ela várias agendas e até hoje, enquanto secretário de Educação do município de Caxias do Sul, nenhuma foi negada. Então eu queria agradecer publicamente agora, que tenho a oportunidade de, como vereador, fazê-lo, que como secretário da Educação, várias vezes fui atendido, com muita cordialidade, acompanhamento, e é impressionante também a organização do seu gabinete. Aqui quero fazer uma referência muito elogiosa. Mas também sou daqueles que, lá no tempo do governo José Ivo Sartori, nós tínhamos o Matheus, que fazia um acompanhamento de todos os caxienses e projetos, e desde lá sempre fui uma das pessoas que briguei para que tivéssemos uma representatividade lá em Brasília, que agora está se configurando com o vereador Mauro Pereira. Mas também é importante que se diga que em Brasília, e eu posso trazer aqui a memória, por exemplo, de alguns programas que são incentivados pelo governo federal, que daqui a pouco, daqui a um tempo, o vereador Frício se acaba. Mas a educação foi um deles. Imputa no município uma responsabilidade, se cria uma expectativa na sociedade, daqui a pouco se tira o recurso e fica a cargo do município. Falo isso porque na última agenda que tive a oportunidade de estar em Brasília, fomos no Ministério da Educação e Cultura e depois fomos no FNDE, para fazer um acompanhamento dos lançamentos no CIMEC através do Programa de Ações Articuladas da Secretaria da Educação, em torno de mais ou menos 30 milhões, de tudo o que a Secretaria da Educação havia solicitado nesse período de ciclo. Pois bem, era uma agenda que era para ter início às 8 horas da manhã, e como o senhor, o vereador Wagner Petrini e o vereador Rafael Bueno, não nos demos por conta, tinha um evento grandioso em Brasília, fomos parar numa cidade satélite para conseguir hotel. Aí fomos para lá, tivemos que acordar de madrugada, tudo certo, quando na viagem era às 8h30. Quando chegamos lá, era às 9 horas. E aí depois, no FNDE, foi nos atender, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que seja resolutivo, fomos atendidos pela secretária da secretária da secretária, para nos dizer o seguinte: aí a provocação que o senhor fez. Todos aqueles recursos que estavam destinados ao município foram retirados para emendas parlamentares, na verdade. Esse é um dos aspectos que no Brasil nós temos que começar a discutir. Emenda parlamentar. Eu até disse para a menina, olha, não é você que tem que escutar isso aqui, mas podiam até ter cancelado essa agenda. Porque nós vamos lá para dizer o seguinte, arrumar uma situação que não fosse... Ela me disse que tinha acabado o ciclo, daí eu perguntei, que ciclo é esse? Eu não entendi até hoje qual o ciclo que ela me dizia. Na verdade, ela ficou sem jeito em nos dizer que aqueles 30 milhões, não só de Caxias do Sul, tantos outros municípios foram retirados. Então, por isso que eu digo a Vossa Excelência, e eu vou um pouco ao encontro, que nós temos que ter muita calma nessa discussão, porque também, internamente, a gente sabe que tem que fazer um ajuste no final do ano para a questão orçamentária. De algum lugar vai ter que sair. O orçamento ele é finito. Ele é finito. Então, existem alguns compromissos que aí o maior ente da federação que tem o benefício é o município. Vereador Edilai Parte, sua parte. Sim, senhor. Depois, Vossa Excelência, vereador Daniel. Vereador Edson, assim, eu recordo quando o Sartori assumiu, a primeira coisa que ele botou na cabeça era construir a represa do Marrecas, né? Aí, rapidamente, o pessoal montou um projeto lá para a represa do Marrecas. E não tinha recursos a nível do governo federal. E aí foi-se buscar esse recurso na Companhia Andina de Fomento. E aí deu a coincidência do Lula assumir e tocar o PAC 1. A represa do Marrecas foi o segundo projeto aprovado no PAC 1. Por quê? Porque nós estávamos com o projeto pronto.
E aí todo aquele recurso que se buscou junto à Companhia Indígena de Fomento foi usado nos asfaltamentos do interior. Mais 150 milhões. Então veja o que era a importância de ter um projeto pronto. Mas agora, de fato, você tem toda a razão, né? Quando tu vincula que tem que haver a contrapartida do município, nem sempre o município tem onde buscar a contrapartida, né? Nem sempre tem. Por isso que tinha toda a discussão lá de alguns recursos virem já prontos. É aquele recurso para aquele projeto que era um recurso que vinha para os municípios antes e que se buscava antes. Agora, o controlismo, ele existe muito aqui na região sul, né? Aqui, meu Deus do céu, né? Tu faz uma vírgula no projeto, tu está respondendo um processo. Agora, lá para o norte e nordeste, vale tudo, né? Eu tenho um cunhado que é engenheiro perito da Polícia Federal e ele fiscaliza as obras, né, que acontecem, né? Aí tu vai lá, tem uma ponte que tem a inauguração da ponte, tem público na ponte, aí tu vai lá buscar, fotografar a ponte, não existe a ponte. Então isso acontece pelo Brasil. Esse Brasil é uma loucura, né? É uma loucura. Vereador, essa é uma questão que nós vamos discutir permanentemente aqui na casa. Precisamos. Vereador Daniel, vossa parte. Obrigado, vereador. Vereador Lucas, quando eu fui convidado para ser líder de governo, eu fiz uma reunião com o prefeito e uma das ponderações, um dos questionamentos que eu fiz foi justamente essa questão da perda de prazos em relação a projetos e recursos. Porque a gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece. E como passou já o vereador Friso sobre as medidas, sobre a função do vice-prefeito envolvido nessa parte, que já deixou claro aqui, o prefeito vai criar outras medidas, inclusive sobre responsabilização dos profissionais que são responsáveis por esses projetos e que deixam passar. Porque, como falou, infelizmente é inadmissível nós perdermos recursos. O mais difícil é conseguir os recursos, né? O projeto deveria ser o menos dificultoso. Então, tem sim as medidas que já são tomadas através do vice-prefeito. O Mauro Pereira, estando em Brasília, vai fazer a diferença também, não só na captação, mas também no monitoramento desses projetos, para que não se percam. Eu conversei agora com o vereador Wagner Petrini, que é vice-líder do governo, questionando sobre essas reuniões. E uma questão que ele me levantou aqui sobre a contrapartida do município é que esses recursos eram de fundo de perdido, sem a necessidade de contrapartida do município. Então, nesse ponto, inclusive, ele estava na reunião e ele levantou essa ponderação. Então, sobre os projetos, que é o principal, o município tomou medidas, como diz assim, o vereador. A gente está no início do ano, claro que é ruim, mas as coisas vão acontecer e isso, com certeza, se não vai ser zerado, o menos possível, né, de perda de projetos. Obrigado. Uma parte. Vereador Cláudio, sua parte. Obrigado pela gentileza, vereador Edson. Me soma a preocupação do senhor, ainda mais com a criação da RP9, RP8 e emenda PIX. Se não houvesse alguma regulamentação do Supremo Tribunal Federal, nós teríamos um prejuízo à nação gigantesco. Nós temos uma parcela do orçamento destinada a emendas parlamentares e não havia necessidade de transparência e nem de determinação de relatoria quando a destinação da emenda. Então, a gente pegava uma parcela do orçamento federal, que anteriormente era destinada em política pública ou em política de governo, e entregava diretamente para fazer exclusivamente política praticamente pessoal, daquele que destinava a verba. Então, eu me somo com o senhor em relação à preocupação quanto ao modelo das emendas e acho que tem que ser imediatamente regradas. Obrigado, vereador. Eu sei que nós temos que jogar o jogo dentro das regras do jogo. E eu entendo. As emendas parlamentares hoje, infelizmente, criaram um nicho de mercado. Essa é uma grande verdade. E, ok, nós vamos lá, eu também, daqui a pouco, já inclusive falei com o presidente, nós somos solicitados emendas parlamentares, vamos jogar o jogo na regra. Então, quando o município também apresenta e é solicitado alguns projetos, e isso não é desse governo, tantos outros fazem isso. Daqui a pouco tu tem um prazo, eles diminuem o prazo e ninguém é avisado. Pronto, você foi o prazo. Então, essas situações nós precisamos ter muita cautela nesse sentido para a discussão, mas uma hora dessas nós precisamos fazer com mais veemência, embora a discussão aqui numa Câmara de Vereadores, o máximo que nós podemos fazer é invocar os nossos representantes com relação à situação das emendas parlamentares, que não vai surtir tanto efeito. Mas aqui para o município, ao fim e a cabo, sim, é extremamente importante que façamos essa discussão justamente para que nós não percamos lá recursos financeiros. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa.